Olá turma, seja bem-vindo a mais uma aula da disciplina de Programação Web 2. Nessa aula nós vamos transformar todos os nossos arquivos HTML em arquivos PHP, vamos transferir esses arquivos do nosso diretório para o servidor e vamos também criar e testar o arquivo de conexão com o banco de dados que nós já instalamos e criamos o banco na aula anterior. Muito bem, então para a gente fazer isso a gente vai acessar a pasta do projeto, agenda, e eu vou alterar todas essas extensões aqui de HTML para PHP. Se você tiver no Windows, você vai ter que habilitar as extensões, a exibição das extensões nas configurações do sistema operacional. Ou então você pode abrir esse arquivo e salvar uma nova cópia dele alterando a extensão. No meu caso aqui, o mais fácil é alterar a extensão diretamente, porque por padrão o Ubuntu já mostra essas extensões. Então vou alterar todas de HTML para PHP. Por que eu tenho que alterar essa extensão? Quando eu jogar esses arquivos no meu servidor, e ele identificar que é um arquivo PHP, ele não vai abrir esse arquivo como se fosse um HTML. Ele vai verificar qual que é o código PHP que tem dentro dele, vai renderizar esse código, vai executar e depois ele vai mostrar o resultado HTML para o usuário. Então vou selecionar tudo, botão direito, vou abrir com o VS Code. Por que eu vou abrir todos esses arquivos? Porque vários arquivos desses, eles têm links para... tem links entre eles, okay? E a gente precisa alterar esses links também para PHP. Então vou começar aqui a alterar dados, eu vou dar um Ctrl H, vou pesquisar por .html e vou substituir por .php. Vou clicar nesse botão aqui, que é o Replace All. Então, vou substituir todos de uma vez só. Vou para o próximo arquivo, novo usuário, e ele já mantém o Ctrl H aqui, de HTML para PHP. Vou executar para todos também. Cadastro contato, vou substituir tudo também, sem resultados. Novo usuário, cadastro contato. Também não. Main.php, ele também vai substituir todos. Só verificar aqui os links que estão na barra de navegação, e lista contatos também vou substituir todos. E index também vou substituir todos. Ok, então fiz o mesmo processo para todos os arquivos. Então vou aqui em Save, Save All, salvar todos. Ok? Então agora a gente já alterou as extensões, vou fechar aqui. E esse projeto aqui eu vou transferir todo esse diretório agenda agora para dentro do meu localhost. Então vou voltar aqui para desktop, vou copiar aqui ou recortar, eu vou copiar para manter uma cópia, tá? Vou copiar aqui e no meu caso eu vou colar aqui no diretório HTML, tá? Ele é um diretório que está dentro de /var, /ww, /html. Esse é o diretório do Ubuntu, onde ele instala o Apache. No caso de vocês, é no diretório htdocs. Muito bem, então a agenda já está lá no localhost. Para eu acessar a agenda, eu não vou acessar agora diretamente pelo arquivo, pelo file. Eu vou acessar localhost. Então, http //localhost. Como ele não tem um arquivo index, ele vai listar os diretórios desse localhost, que no caso só tem o diretório agenda, vou clicar em agenda. Então, o meu projeto agora ele é acessível por localhost/agenda. Agora nós vamos criar o arquivo de conexão com o banco de dados. Okay?
Vamos lá. A gente vai voltar agora para o VS Code. Vamos abrir aqui o VS Code. E antes de criar esse arquivo, agora que a gente vai trabalhar com PHP, eu vou instalar uma extensão que facilita a codificação em PHP e mostra também os erros do código, né? Então, eu vou clicar aqui em extensões do VS Code e vou procurar por IntelliFence, com PH, tá? IntelliFence. Então, ele já mostrou aqui para mim, o PHP IntelliFence 1.7.1. Eu vou clicar nele e aqui eu vou clicar em instalar. Como o meu já está instalado, não vai aparecer aqui o botão. Então, vocês vão clicar em instalar. Para que serve essa extensão? Para poder facilitar a nossa codificação em PHP. Então, vai mostrar os erros e tem alguns recursos também interessantes para essa extensão. É obrigatório instalar? Não, mas é recomendado. Muito bem, vou fechar aqui agora as extensões. Vou fechar todos esses arquivos. Ok, e vou criar um novo arquivo, new file. Vamos salvar esse arquivo. Onde que eu vou salvar? Lá no meu servidor. Okay? Então, HTML, agenda, e o nome desse arquivo vai ser conectabanco.php. Okay? Conectabanco.php. Então, ele já criou aqui para a gente. Eu vou alterar os espaços aqui. Eu vou deixar os 4 espaços de indentação, porque nesse arquivo aqui o código é pequeno. Né? Esse arquivo é o arquivo que nós vamos incluir ele em todas as páginas, em todas as telas que precisar de conexão com o banco de dados, ou para listar os registros, para incluir novos registros, para deletar, enfim. Um arquivo PHP, sempre quando a gente for incluir um código, nós precisamos escrever a tag PHP. Né? Então, é o símbolo de menor, interrogação, PHP. Nesse caso aqui, desse arquivo, só vai ter o código PHP. Eu não preciso fechar. Como que seria fechar? Seria interrogação, sinal de maior. Eu não preciso fechar, tá bom? Porque só vai ter código PHP nesse arquivo. Mas nos outros eu preciso. Então eu vou seguir esse padrão de abrir e fechar para a gente não ter problemas. Eu vou definir algumas constantes aqui, que são as constantes dos parâmetros de conexão com o banco de dados. Então eu tenho nesse define aqui, eu vou passar 2 parâmetros, o nome da constante e o valor dela. E o PHP exige ponto e vírgula no final. Então eu vou criar 5 constantes. 1, 2, 3, 4, 5 constantes. A primeira delas eu vou chamar de host. Vou criar com letra maiúscula para diferenciar o que é uma variável do que é uma constante. O que é o host? É o servidor. O nosso servidor, qual que é o endereço dele? É o localhost. Lembra que a gente acessa lá no browser localhost? Então, o nosso banco de dados também está no localhost. A segunda constante é user. User vai ser root. Quando a gente instala o XAMPP, ele instala esse usuário, que é o root, que é o usuário com todos os privilégios. Quando você for subir esse sistema para a nuvem, você vai ter que tomar o cuidado de criar outro usuário e usar outro usuário para poder manipular o seu banco, porque o root tem acesso a tudo. A terceira constante vai ser pass, de password, e eu vou deixar vazio, não vou passar nada. No caso do XAMPP, ele instala o banco de dados MariaDB, seta o usuário padrão para root e esse usuário não tem senha. Se vocês forem utilizar outro tipo de instalação ou outro banco de dados,
Aí vocês precisam verificar na documentação qual que é o usuário e qual que é a senha para poder acessar. A penúltima constante é dbName, que é o nome do nosso banco. Vocês lembram o nome do nosso banco, que nós importamos ele lá no arquivo SQL, é o Agenda. E a porta não é obrigatória aqui, mas eu já vou colocar caso vocês subam esse projeto para outro servidor cuja porta não é padrão. A porta padrão de conexão do banco de dados é a 3306. Ok? Então a gente já tem essas constantes e agora é só criar a conexão. Eu vou criar a conexão e armazenar o objeto da conexão dentro dessa variável aqui, conexão. Existem várias formas de você manipular banco de dados no PHP. Eu vou usar o PDO. O PDO ele é uma nova forma de conexão com o banco de dados que ela abstrai as funções de manipulação do banco. Então, por exemplo, quando a gente criava antigamente um sistema PHP com banco de dados MySQL, a gente precisava utilizar as funções MySQL para poder conectar com o banco de dados, fazer listagem de registros, delete, insert, update. E normalmente todas as funções começavam com MySQL underline, né? Aí tinha os desdobramentos dessas funções. O PDO ele veio para unificar todas essas conexões. Então não importa que tipo de banco de dados que eu estou utilizando, se é o MySQL, se é o MariaDB, se é o SQL Server, se é o Oracle. Esse PDO ele vai criar um objeto de conexão de forma transparente, independente do banco. Além do mais, usar as funções de manipulação de banco de dados da classe PDO, ela traz uma segurança maior para a gente, principalmente em casos de SQL Injection. Então, se eu usar corretamente essas funções, eu não preciso me preocupar com esse tipo de ataque no sistema. Então, para criar uma nova conexão, PDO é new, porque PDO é uma classe, né? New PDO. E agora eu vou passar uma string de conexão. Que string que é essa? Eu vou usar o drive de conexão MySQL, tá? MySQL, e vou passar agora os parâmetros. O primeiro é host, host igual, eu não vou preencher por enquanto o host, tá? Eu só vou colocar esses parâmetros e depois a gente volta preenchendo, só para vocês entenderem a string por completo. Então é host, a porta de conexão, o banco de dados e depois vem usuário e a senha. Usuário e a senha. Então vai ficar desse jeito aqui a nossa string. Eu vou acrescentar aqui depois do sinal de igual do host a minha constante host. Para mim adicionar ela, eu vou fechar a string aqui, vou colocar um sinal de concatenação de string no PHP, que é o ponto, e vou chamar a constante host. Variável constante no PHP tem formas diferentes de lidar. Como host não é uma variável, eu vou simplesmente escrever o nome dela, host. E eu vou concatenar esse host com o resto da string. Então, vou usar mais um ponto de concatenação e abrir um apóstrofo aqui. Então, ele vai criar essa string e substituir host por localhost, aqui no caso. Vou fazer a mesma coisa agora com a porta. Então, aqui eu fecho a string, vou concatenar a minha constante porta, aqui port, e continuar a string. dbName aqui, vou fazer também, faltou um igual aqui, então eu encerro aqui a string, coloco um ponto de concatenação e vou passar aqui dbName, que é o agenda, né? Coloco o ponto e continuo a conexão. dbName é o último parâmetro dessa string, mas eu preciso adicionar mais dois outros parâmetros, que é usuário e senha. Então, usuário aqui
vai ser logo depois da vírgula, aqui vai ser user, vou colocar aqui, ó, user, ok. Faltou tirar isso aqui, tá? Então ele encerra aqui, ele encerra a string aqui, ok? Ele começa aqui em MySQL e ela encerra aqui, ok? Então, logo depois de dbname eu vou colocar vírgula user, vírgula, a minha senha que eu defini também em constante. Ok, pessoal. Então aqui ficou errado, né? Aqui não é NWE não, é new PDO. Opa, new PDO. Beleza. Então agora eu já tenho a minha conexão. Do jeito que está esse arquivo aqui, eu já consigo conectar no banco de dados, mas só para a gente testar, para ver se está tudo certo, esses parâmetros, eu vou usar um bloco try catch aqui. Então eu vou usar o try catch. O que esse bloco faz? Ele tenta executar um comando, caso contrário, se ele não conseguir, se der erro, ele mostra o bloco do catch. Então o try executa o comando, o catch ele mostra o erro se não conseguir executar. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar toda essa linha aqui de conexão, vou copiar ela e vou colar aqui dentro do try catch, ok? Então vamos remover esse aqui, deixar só conexão dentro de try catch, e aí se a conexão for executada com sucesso, eu vou dar um eco aqui e vou escrever conexão realizada com sucesso, ok? Caso contrário, se tiver um erro aqui, ele vai retornar para mim uma exceção do PDO. Eu consigo capturar essa exceção, que é o que? O código do erro, por meio do PDO exception. PDO exception. Então vou capturar essa exceção e vou armazenar essa exceção dentro de exception, dentro da variável exception. Agora, pessoal, essa aqui é uma variável PHP. Como ela é uma variável, ela tem o sinal aqui do cifrão, né? Constante não tem cifrão, o variável tem cifrão. E outra coisa, eu não preciso definir o tipo das variáveis no PHP. Então, caso eu tentar executar esse trecho de código e houver um erro, ele vai retornar para mim uma exceção. Esse new PDO aqui, ele vai retornar um erro, um código de erro. Eu vou armazenar esse código de erro aqui dentro de exception. E eu vou mostrar uma mensagem na tela, né? Erro ao conectar, por exemplo. Erro ao conectar com o banco. Erro ao conectar com o banco. E logo depois eu vou dar um espaçozinho aqui, vou concatenar, tá? Vou concatenar a mensagem de erro que o PDO exception gerou. Então vou chamar a minha variável exception, e como ela é um objeto PDO exception, eu consigo acessar o método getMessage dele. Mas para acessar o método é o operador seta. Então é o hífen maior getMessage. Então ele vai mostrar para mim o código e a mensagem desse erro, caso a gente não tenha sucesso. Então agora eu vou salvar, ok, só dar uma última conferida aqui, eu vou colocar esse echo entre aspas, tá bom? Só para seguir um padrãozinho, mas não influencia, tá bom? Só influencia quando eu tenho aspas dentro de apóstrofos ou ao contrário, apóstrofos dentro de aspas. Eu preciso tomar esse cuidado, que a gente vai ver daqui a pouco como que faz isso. Então, vou salvar aqui e vou lá na minha aplicação. A gente salvou, né? A gente salvou
o conecta banco na raiz de agenda. Então, vou voltar aqui na aplicação, vai ser /agenda /conecta banco.php. Dá um Enter. Então, ele deu um erro aqui, ó, erro ao conectar com o banco. Deu acesso negado para o usuário root. Por quê? No meu computador, no meu servidor, a senha do usuário root não é vazia, é root e a senha é root. No caso de vocês, esse campo aqui, ó, ele tem que estar em branco, tá bom? Mas eu vou preencher o meu root, porque senão eu não vou conseguir mostrar para vocês que a conexão foi realizada com sucesso. Esse arquivo aqui, a gente vai puxar ele em todas as páginas, em todos os arquivos que a gente for fazer consultas, né, ou inserções, deleções e atualizações do banco de dados. Só que eu não quero que essa mensagem aqui seja mostrada todas as vezes. Essa mensagem aqui é só para a gente testar, para ver se os parâmetros estão corretos. Então, eu vou voltar aqui no arquivo, vou copiar somente essa linha aqui do conexão, vou colar aqui e vou comentar esse código inteiro aqui do try-catch. Eu não vou apagar não, porque talvez no futuro seja útil. Então, comentários de múltiplas linhas no PHP é a /* para abrir e o * barra para fechar. Todas as vezes agora que eu... Vamos salvar. Todas as vezes agora que eu chamar esse arquivo conecta banco, eu vou ter que usar esse objeto aqui, conexão, para poder manipular essa conexão. Ok, pessoal? Bom, então aqui a gente encerra essa aula. Então a gente já conectou com o banco. Nas próximas aulas a gente vai fazer a listagem dos estados lá no campo select do cadastro de contato e, de acordo com o estado selecionado, ele vai alterar de forma dinâmica o conteúdo do select cidades, ou seja, usando o Ajax. Até a próxima aula. Saiba mais sobre o Instituto Federal Goiano. Acesse ifgoiano.edu.br e nos procure também nas redes sociais. Instituto Federal Goiano. A educação te transforma, você transforma o mundo.